pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje começa completamente diferente do que vocês estão acostumados. A imagem de muitos livros em cima de uma mesa. Sim, todos estes são livros que estavam na minha antiga estante, nessa estantezinha aqui. E agora eu comprei uma nova estante. Na verdade, eu mandei fazer uma nova estante medida, que é essa estante que vocês estão vendo só um pedacinho dela lá no fundo. Logo, logo eu já vou aproximar a imagem e mostrar ela em detalhes pra vocês. Então, vocês não estão conseguindo ver toda, porque ela fica, parte dela tá dentro desse vãozinho que tem nessa parede aqui, ó. Aqui é um vão atrás dessa parede, tipo um mini corredor. Então, eu aproveitei para fazer a minha estante nesse pedacinho de parede que eu tinha aqui. E agora meus livros vão ficar muito mais bem acomodados. Eu já limpei todos eles, já estou organizando, já para colocar numa ordem certa na estante. Vou mostrar tudo para vocês. Eu espero que ajude quem tá precisando organizar a sua estante, também inspire quem tá precisando de ideias de como organizar uma estante para livros. Pessoal, antes de desenhar o modelo da minha estante, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o que é ideal para uma estante de livros. Então, a profundidade ideal que se recomenda é de 20 a 30 centímetros. Eu optei por ser uma estante com 20 centímetros de profundidade, porque eu sabia que me atenderia perfeitamente para os tamanhos de livros que eu tenho. Outra coisa, essa estante ela está localizada num lugar que pega luz indireta. Por isso até que a imagem aí do vídeo está um pouco escura para vocês, porque não pega sol direto aqui. Aqui na minha casa é bastante iluminado, eu tenho vários locais da casa que pegam sol direto, mas para livros isso não é muito bom, pode danificar os livros, então é sempre ideal uma luz indireta, tem que ter claridade, tem que ser bem ventilado, que é o caso dessa posição onde está a estante, mas não pode ter luz direta, porque pode ser bem prejudicial para os livros. O vão de cada prateleira tem 25 centímetros de altura, então entre uma prateleira e outra eu tenho 25 centímetros. Notem que essas prateleiras têm um reforço, ou seja, elas são mais largas. Por que isso? Para aguentar o peso dos livros, né? A minha estante antiga, que foi uma estante que eu comprei em uma loja, as prateleiras eram bem estreitinhas, de uma madeira que não era o MDF. Essa estante foi toda feita em MDF. A minha estante antiga era um MDP, que é um material bem mais frágil. Baseado nessas medidas, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, dois livros para mostrar para vocês. Um é uma versão paperback da Dark Side Books, que são livros que têm um formato mais econômico, tanto em tamanho como em capa, né? É uma capa de papel molinha, flexível. E depois eu tenho esse aqui também da Dark Side, que são livros de capa dura e que por isso tem um tamanho maior. Como vocês podem ver, esse livro aqui, ele encaixa perfeitamente aqui no vão. Ainda fica um respiro de 2 centímetros em cima e vai ficar um respiro de 4 centímetros na profundidade, para que esse livro possa respirar, que tenha ventilação correndo entre os livros. Já a versão paperback, que é menor ainda, com certeza a gente não vai ter nenhum tipo de prejuízo para guardar. Eu tenho poucos livros que são maiores do que esse. É o caso desse aqui, da minha versão de Mary Poppins. Ó, notem que ele é um livro mais alto, mas ele não é um livro tão profundo assim. Então, quando for o caso, eu tenho a opção de guardar esses livros num formato horizontal, que é uma opção, acho que dá um charme para a estante, inclusive, né, tira daquela monotonia de livros todos na mesma posição. Eu gosto bastante dessas interferências de livros em posições diferentes. Eu acho que visualmente fica muito bom. Agora é hora de botar todos os livros para a estante, vocês vão poder acompanhar esse processo e a gente vai ver como que vai ficar a minha organização no final, com ela prontinha. I have a question. It might seem strange. How are your lungs? Are they in pain? 'Cause mine are aching. Think I know why. I kinda like it though. You wanna try? Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterflies somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me.
story. Be in my book. You've got a diary on my page. At least take a look. A estante está finalizada, eu optei por fazer uma composição de organização por cores. Tem pessoas que não gostam muito desse tipo de organização porque dizem ficar com dificuldade para encontrar os livros. Como eu tenho visualmente todos os livros na minha memória, eu tenho bastante facilidade de encontrar eles, mesmo quando eles estão separados por cores, e eu também não tenho tantos livros assim. Iniciei a minha estante por um nicho especialmente feito para Mary Poppins, que sem dúvida nenhuma é minha personagem preferida. Eu já sei inclusive que a Zahar vai lançar um novo livro sobre essa história, então já tá aqui prontinho. Coloquei a minha xícara da Mary Poppins e também o meu pop saiu da minha coleção e veio aqui para a estante para ganhar um lugarzinho especial. Depois inicio a organização por cores, então brancos, passando pelos beges, amarelos, laranjas, vermelhos, rosas, roxos, fazendo uma transição do roxo para o azul com este livro aqui. E aí eu optei por começar pelos azuis escuros, indo para os azuis mais claros, fazendo um encontro com o verde claro, e aí esse verde volta a escurecer e indo de encontro aos tons terrosos. Após os tons terrosos, eu iniciei pelo cinza e fiz a transição para o preto com esses livros aqui na horizontal, porque eram livros maiores que não caberiam de pé, então fiz a transição para o preto. Aqui eu fiz um nicho especialmente voltado para os meus livros de Natal, então eu optei por fazer esse nicho temático aqui com todos os meus livros de histórias de Natal. Aqui atrás eu tenho o livro O Presente dos Magos, que ele é um livro bem grande, então ele ficou como fundo desse nicho. Coloquei o meu pop do Grinch e do Jack, ambos fantasiados de Papai Noel, fazendo conexão com a história, né? Não vou dar spoiler para vocês dos livros. E aqui logo abaixo continua com os meus livros pretos, indo para os livros de lombada metálica, ou seja, dourado e prateado. Nessa pilha aqui eu coloquei os livros que eu estou lendo neste momento e para minha alegria sobrou espaço nessa prateleira e as outras duas prateleiras de baixo, pessoal, estão vazias. Então a alegria de quem gosta de ler é ter espaço na estante para receber mais livros e realmente eu fiquei muito feliz e me surpreendeu bastante quando sobrou ainda duas prateleiras vazias. Na hora de organizar livros em uma estante, é sempre importante deixar alguns respiros para que novos livros possam entrar e para que você não tenha que desfazer toda a sua organização, seja ela por cores, como é o caso da minha, seja por editora ou para o autor. Bom, essa opção de sempre ter um nicho assim um pouco mais vazio é bem bom, porque caso entre mais livros, você pode se desfazer do nicho e preencher com os livros. Eu espero não precisar me desfazer desse aqui da Mary Poppins, porque ele é bem importante para minha coleção de livros, e então eu pretendo preencher só com livros realmente dessa história. Mas aqui, ó, nesse caso dessa prateleira que recebeu os livros brancos, amarelos e laranjas, eu utilizei o recurso de deixar esse livro do Laranja Mecânica na posição frontal e não na posição lateral, porque assim ele ocupa mais espaço e caso eu receba mais livros brancos, amarelos ou laranjas, é só virar ele e fazer o encaixe dos livros sem ter que desorganizar toda a minha estante de livros. O meu box do Harry Potter, ele ficou virado de lado nesse caso, porque a lateral dele era nesses tons de laranja e amarelo e ia fazer uma bonita composição. Porque os livros desse box são todos coloridos, então eu ia ter dificuldade ou teria que separar os livros e não era a minha intenção. Já na prateleira dos livros vermelhos, rosas e roxos, eu fiz o recurso de colocar esse elemento decorativo, que é um copo da Bienal do Livro aqui de Brasília, e dentro eu coloquei os marcadores de livros que eu tenho, então fica super fácil, se eu precisar de um marcador só venho aqui e pego. E aqui na transição do roxo para o azul, que eu utilizei esse livro que tem uma paleta de cor azul, roxo e o rosa, que está presente aqui logo ao lado, eu coloquei outro elemento decorativo, que é essa caneca que pertence ao livro. Então,
Tanto o livro como a caneca eu recebi numa caixinha do Turista Literário. Aqui dentro eu optei por colocar canetas em tons de azul e também marcadores de texto em gel, que são os marcadores que eu uso no livro. Coloquei o azul e o rosa pra frente, pra poder compor nessas cores. Mas as outras cores de marcadores de texto em gel que eu tenho estão aqui atrás, viradinho para trás, então não prejudicou em nada a estética dessa combinação de cores que eu criei para esse cantinho. E também é um respiro, caso eu receba mais livros, eu posso ou realocar esse copinho ou até não colocar ele na estante, e o mesmo pode ser feito também com essa xícara aqui. Como esse livro que faz a base da xícara é maior do que ela, também é um recurso, né? Eu posso utilizar ele na posição lateral e conseguir incluir mais livros. Outra coisa importante, eu não coloquei nenhum livro bem apertadinho, eu fui colocando eles meio com um espaço entre um livrinho e outro, então eles não tão apertados. Ainda tem respiro também, se apertar mais eles, consegue ainda colocar uns livros mais fininhos entre um e outro. Na prateleira dos livros azuis, verdes e terrosos, eu utilizei o recurso novamente do livro virado para a frente da estante, então ele ocupa bastante espaço, e aí se eu colocar ele numa posição lateral eu consigo incluir mais uns 4 a 5 livros nessa prateleira aqui. E aqui um outro elemento decorativo, esse é um potinho de vidro super simples de conserva, que eu coloquei uma fitinha luminosa em volta e dentro estão as rolhas dos vinhos que a gente vai consumindo aqui em casa. Eu vou colocando essas rolhas dentro desse potinho. Esse aqui é uma obra de arte de um artista que eu gosto bastante, ele é um artista californiano, então infelizmente eu só tive condições de adquirir essa pequena estátua, porque como é um material importado e é uma obra de arte, tem um valor um pouquinho elevado, então eu tenho maior carinho por essa peça e nada mais justo que ela ficasse em destaque na minha estante de livros. Aqui eu usei o recurso dos livros na horizontal, porque eu tinha alguns livros que eram maiores, provavelmente eles não iam caber na altura de 25 centímetros, como esse Decameron aqui, que ele é um livro que deve ter uns 30 centímetros de altura, mais ou menos. E como eles eram nessas paletas de cores, do cinza bem forte, indo pro preto, então eles ficaram aqui para fazer a transição. Aqui tem mais esse nicho temático, com a temática do Natal, então é um nicho aí que eu posso também me desfazer no futuro para colocar mais livros. Por enquanto eu não vou precisar interferir nessa decoração tanto assim, porque eu ainda tenho mais 2 prateleiras para receber novos livros, o que me deixou bastante feliz. Mas é sempre bom, quando for montar uma organização de estante, já pensar na possibilidade de receber novos livros e de como fazer para que eles entrem na sua organização. Eu encerro o vídeo por aqui. A gente segue conversando nos comentários. Quem tiver dicas de como organizar estantes de livros, por favor, compartilhe aí conosco nos comentários. Não esqueçam de me contar o que vocês acharam, se vocês gostaram da minha organização. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!